Eu sou o missionário Falcão, estou aqui com um convidado fantástico. Ele é o meu professor de hip hop também. Tem um programa na Rádio Diamante que ele vai explicar aqui. Nós marcamos esses dias vários. Eu passei, na verdade, um ano mais ou menos. Um ano, aproximadamente um ano, tentando trazer esse homem para cá. Mas, como sempre, o Criador só faz da vontade dele, né? O dia certo. Hoje está um dia lindo, estamos na Parque da Cidade. A data de hoje é 21 de março de 2023, ok? Hoje não é debate, não é nada disso. Hoje nós vamos conhecer um pouco do percurso, da trajetória do nosso irmão Jodel Santana, tá? Irmão Jodel Santana, por favor, agora passo a palavra a você. Bom, na verdade, aqui eu costumo dizer, é um papo com amigo, com os amigos aí. Estava vendo aqui que minha barriga aqui na TV, né, na imagem está um pouquinho maior que o normal. Para quem não me conhece, sou o Jodel Santana, como fui apresentado ali pelo Falcão, né? Ele só pegou pesado na parte fantástica, né? Mas fora isso, tá tudo bem. Somos o Rádio Diamante, né? E estamos aí com um programa de rádio e televisão, também podcast nas plataformas, você pode procurar lá no Spotify, ou Rádio Diamante, que é mistura de rádio com diamante, porque fala de lapidação. Inclusive é isso que nós estamos fazendo aqui, né, Falcão? É um pouco de lapidação. Estamos aqui no Burlemax, o Parque da Cidade, um lugar fantástico. Isso aí sim é fantástico, né? E realmente, ó, muito... Um grande apresentador, também fantástico, eu acho. Se oportunidade, a gente mostra as imagens para você, é realmente um lugar bacana para você poder vir. Você que não conhece São José dos Campos, vem conhecer aqui o Parque da Cidade, certamente você vai gostar bastante. Falcão. Então, a primeira pergunta que eu tenho a fazer a você, meu querido. Quem foi o irmão Jodel Santana? De qual cidade você é? O que é que você está fazendo aqui em missão? Aqui? O que fez o Criador trazer você para cá? Olha, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e para começo de conversa, quando me pergunta de onde você é, eu digo do Brasil, porque eu já viajei bastante. Olha, eu nasci em Lagarto, Sergipe, vivi em Simão Dias, também em Sergipe, já morei em Salvador várias vezes, já viajei com 17 anos para Governador Valadares, Ipatinga, algumas cidades do interior de Minas para vender livros e tal. Depois fui para o Espírito Santo, passei lá por Linhares, Colatina e outras cidades mais, Aracruz e outras mais. Bom, depois fui para Bahia, no interior também, conheci algumas cidades como Itabuna, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, alguma coisa assim, lá do interior da Bahia mesmo, sempre trabalhando. Então, quando me perguntam de onde você é, eu sou do Brasil. Realmente. Quando me perguntam o que você é, eu digo, sou artista. Está lá na música Viver e Vencer, também já está nas plataformas. Eu sou artista por quê? Não porque eu gosto de status, nada disso, não. Pelo contrário, nem acho, né, que tem isso tudo, essa bola toda. Mas porque para a gente poder viver, principalmente aqui no Brasil, você tem que ser artista, tem que fazer malabarismo. Né? Malabarismo com salário, malabarismo para poder sobreviver, jogo de cintura para viver e lidar com as pessoas. E eu acredito que para poder fazer tudo isso, precisamos ser artistas, precisamos entender, nos colocar no lugar das pessoas, enfim. E eu acredito que eu tenho feito isso, né? Principalmente porque eu sou especializado na área da comunicação, oratória, rádio, televisão, é minha praia. Então, eu sou de origem sergipano, mas como um todo sou brasileiro e estou aí trabalhando sempre, desde que nasci até os dias de hoje. Amém. Outra pergunta que eu gostaria de fazer a você. O que fez você despertar para a parte de locução, de rádio? Quem foi quem te inspirou? A minha fonte de inspiração foi o Luiz Gonzaga, como nas entrevistas eu venho falando, o Kennedy. E na Flauta Pan é o Zanfir. Né? Então assim, quem te inspirou? Quem te descobriu? O que fez você despertar para isso? Olha, pessoa mesmo... Com licença, tira essa comigo aqui. Não você. Aqui é tudo ao vivo, viu, Tiago? Não fez negócio de ensaio, não. Fala aí, Amado. Pessoa mesmo, assim, eu não posso dizer que tem uma pessoa só, assim, um ou outro. Eu acredito que todo comunicador tem o Silvio Santos como inspiração, mas eu não posso dizer propriamente que foi ele, porque eu me lembro que quando estava com em torno de 17 anos, ainda antes de viajar para Minas, eu fazia parte de uma comunidade evangélica, né? Assembleia do Ministério do Belém. Sim. E tinha um programa voltado para os jovens. E ali, eu como um jovem que era, né, mais jovem do que sou hoje, né,
porque ainda sou jovem, né? Mas, Ah, com certeza. Eu E tô aí? com 45 e ainda me sinto jovem. E aí me convidaram para poder participar, eu fui, gostaram da minha participação e tal, então eu acabei ficando. E com isso me disseram que eu tinha jeito, levava jeito para coisa e tal, acreditei nisso e comecei a investir, comecei a acreditar, a trabalhar. E desde aquela época eu não parei mais. Fiz bastante locução de loja, que é o que pagava de imediato e tal. Em Salvador surgiu a oportunidade de vir para São José para trabalhar no rádio, eu abracei a ideia e vim, desde então não parei mais. A respeito da situação do nosso país, né? Você fez recentemente, nós fizemos, né? Eu tive a honra de fazer parte, um pouco da parte da sua produção, né? Do Pindorama, né? Pindorama. Isso, Pindorama. É o nome original do Brasil antes dos portugueses chegarem, o nome pelo qual os índios chamavam o Brasil. Agora eu gostaria que você explicasse por que você fez essa composição, o que te inspirou, o que te levou. Ah, eu já sei, só que eu gostaria que os irmãos soubessem para entender a finalidade dessa composição. Deixa eu ver se eu consigo Sintetizar. trazer para você em poucas palavras. Sim. Em 2016 eu estava fazendo curso de rádio e televisão para me aperfeiçoar. Também para trazer o registro, porque até então eu trabalhava, 9 anos já na profissão, mas ainda não tinha. E ali naquele âmbito, na casa do meu irmão, J. Santos, um grande abraço para ele. Ele também é músico, também é compositor. Eu compus ali e ele, a princípio nós fizemos uma gravação, foi uma coisa meio de fundo de quintal e tal, por isso eu nem acabei nem distribuindo. Mas foi basicamente com a ideia de trazer uma sátira para o momento do Brasil, em que você vive uma democracia só que não, em que você é obrigado a votar e tal. Várias coisas que dizem que são no Brasil, agora a última é que qualquer coisa que você falar reivindicando seus direitos acaba virando antidemocrático, né? Então assim, as coisas se inverteram. Fora a censura, né? Isso. E fora que, tipo, o crime de opinião acabou se tornando um crime maior, mais grave que o crime de corrupção. Impressionante. Nós temos vários exemplos disso. Mas enfim, não quero me aprofundar nesse tema, só que essa música eu compus lá naquela época, 2016. E ficou mais atual ainda do que nunca. Quem vê assim diz que eu compus ontem, né? E eu acrescentei ainda o texto falado. O texto esse, você sabe muito bem, foi no decorrer da produção. Aí veio a inspiração de compor, havia necessidade realmente de preencher um buraco na música, na produção, nós sabíamos disso. Isso. E aí você mesmo disse, mas e aí, você não fala nada, lembra? Então, precisava. Aí, bom, eu sempre faço tudo por inspiração, não faço nada por obrigação. Isso. Surgiu no decorrer da semana, na produção e tal, a necessidade de compor, de escrever alguma coisa. E aí eu acabei escrevendo, veio de inspiração mesmo. Eu primeiro postei nas redes sociais, recebi alguns feedbacks positivos. A galera gostou, eu fui lá. Eu gostei. Pronto. Deu muito trabalho, não vou negar, deu trabalho porque a fonte de inspiração veio para ele. Então eu tive que pegar o que ele entendeu e passar para mim. Mas eu gosto de dar trabalho para o missionário. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, tá ótimo, é assim mesmo. Já é a segunda música que ele produz para mim, né? A primeira, isso eu estou falando de música, né? A primeira foi a inteligência artificial. Eu pensei que tinha dado trabalho, mas não, esse aí dá um pouco mais. Viu? Foi um treinamento do Pindorama, né? Treinamento, exatamente. E ele já tinha composto também o jingle, para quem não sabe, da abertura do Radiamante também. A música, a trilha sonora foi composta basicamente pelo missionário que só aproveitou a guitarra, o resto foi tudo ele que acrescentou, a maioria com instrumentos reais, não é uma coisa enlatada, ele realmente produziu ali o que não foi real, foi produzido no instrumento real que é o teclado. Exatamente. Né? Então, tudo original na abertura do Radiamante para você, porque você, eu acredito, você que é público, você que curte o trabalho do Jodel Santana, o programa Radiamante, independente da fonte onde você ouve ou assiste, agora no Spotify tem com imagem também, não sei se você chegou a ver. O Spotify está com imagem agora, o programa. Eu vou dar uma olhadinha. Pois é, então, vou dar uma olhadinha. Agora, mais do que trabalho. nunca, estamos focando em trazer conteúdo com mais qualidade ainda para você. Tá, agora nós vamos falar aqui assuntos espirituais. Quem era Jodel Santana, o que você já passou na sua vida, sintetizando, lógico, tem alguns assuntos que você não precisa falar, fala só o que lhe convém no momento. Eu faço trabalho de missões fora, eu convivo com pessoas drogadas, eu não ando junto com elas, sabe pessoal? Eu convivo, é diferente, eu vou num local, a pessoa se atrai, porque eu ando com Bíblia o tempo todo, e eles já me conhecem como músico, como instrumentista, produtor, na parte, vamos falar assim, na linguagem religiosa, né? Então assim, eles
é muito difícil as pessoas saírem das drogas. É um problema que não é assim simplesmente, não, nós vamos orar e pum, e acontece uma mágica. Não é bem assim. Quem dera fosse, né? Pelo que eu nunca usei esse tipo de coisa. Eu já bebi cerveja, mas droga, essas coisas aí, não. Porque primeiro, nas minhas entrevistas eu venho falando, eu fui criado por uma ex-freira que deixou o hábito e com o tempo ela era diretora de uma creche chamada Menino Jesus e ela me criou, né? E nisso... Literalmente você tem berço, né? Tem um berço, exatamente. Tem uma índole, né? Então ela me ensinou isso aí. Eu já sabia, com 4 anos de idade, irmão Jadel, eu já sabia o que era o inferno e o que era o céu. O que era isso aqui, ó. Morreu. Eu já tinha consciência. Poxa, mas se eu morrer fazendo aquilo, e agora? Eu vou para onde? Sabe o que eu mais ouço dessas pessoas que estão nas ruas? Não, mas a vida é assim mesmo, é passageiro, tem que aproveitar. Eu não tô nem aí, eu vou morrer de todo jeito. Aí eu guardei esse tema aqui, irmão, que eu tenho certeza que pode clarear a mente de algumas pessoas, ou de várias pessoas, né? Que essa é a meta. Tudo bem que a gente vai morrer, que a gente, né? Alguns vai ver a glória do Salvador vindo para buscar a igreja, né? Que já está perto. Mas digamos que a gente morra, né? A gente já vai para a glória, ou então, né? Mas que foi que a gente plantou aqui, nesse momento, nesse exato momento, de bom perante as Escrituras? Ou que foi que a gente não plantou de bom perante as Escrituras? Quando a matéria morre, o problema não é a matéria morrer, é o depois. Esse é que é o problema, né? Tem pessoas que se drogam, a maioria, elas vêm até a mim, eu acompanho, algumas até se levantam, ele já conheceu 2 pessoas, mas já voltaram de novo. E eles mesmos falam, gente, eu vou bem, e de repente, eu retrocedo. E a gente vê que elas estão tentando sair. Tem outras pessoas que não. Elas querem ficar, querem traficar, querem morrer do jeito que está. O que você tem a dizer sobre isso, irmão? Bom, eu acho que você já deu uma lapidada, uma pincelada, né? Basicamente no que eu já ia dizer, mas assim, eu acredito muito que existe várias formas de você tratar problemas de saúde. Hoje as drogas é visto como problema de saúde, né? Problema sanitário e tudo mais. Mas só que não é só as drogas. O que leva as pessoas a usarem as drogas? Tem algo aí, né? Se fosse somente o fato de usar, ok. Ali tem um tratamento, desintoxicação, você pode ir para uma ONG, né? ONG Isso. e tudo mais, seria simples. O problema é que normalmente o que leva as pessoas às drogas é justamente o âmbito familiar. A falta de raízes, né? Tratamento dos pais, dos avós, dos tios e tudo mais. Em alguns casos, e aí vai trazer para outros assuntos, questão de traumas, sabe? Traumas, exatamente. Os traumas levam às drogas, levam à prostituição, por isso que, assim, é um assunto que eu tenho que tratar aqui. Não podemos ver tudo que acontece ao nosso redor como normal. O que é fruto de trauma não é normal. Você tem que entender isso. E a gente tem que respeitar a diferença, isso é fato. Você é diferente de mim e nós temos que nos respeitar, claro. Mas eu não posso obrigar você a aceitar que eu estou certo, sendo que tem algumas coisas em mim que eu preciso melhorar. Observe que eu nem falei no âmbito espiritual ainda, né? No lado espiritual, nós temos um que se diz advogado, mas que um dia também será juiz. Esse que se diz advogado, ele diz com propriedade porque entregou a sua vida. Então, quando esse que foi prometido lá no Jardim do Éden, que morreu, que ressuscitou e que quer salvar você, ele tem o poder de curar, libertar, transformar. Ele hoje é nosso advogado. Por isso que a palavra diz, nenhuma condenação há para aquele que está, o Messias, né? Mas também diz que nós todos seremos julgados pelas nossas atitudes. Então, se você quer mudar, o momento é agora. Se você quer uma transformação de vida, o momento é agora. Tem um ditado missionário que diz que nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, busque ao Senhor agora, nesse momento. Dobre seus joelhos, feche os olhos, faz alguma coisa aí no seu coração que demonstre arrependimento. Isso. Arrependimento. Tá? Arrependimento, não é remorso. Exatamente. Arrependimento. Remorso Então, é diferente. se arrependa, que o Todo-Poderoso e Eterno, Ele vai transformar a sua vida, vai perdoar os seus pecados, escrever seu nome no livro da vida e a libertação das drogas será apenas um dos sintomas dessa salvação, porque Ele tem muito mais para fazer. Tem muito mais. Você não pode entrar em nenhum projeto achando que vai dar errado. Então, o mais importante é a salvação. A partir da salvação, você vai trabalhar, construir. Nós estamos aí
150 emissoras em cadeia, né, através da Rede Everest. Estamos com a BMC Channel, estamos com o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, crescentes aí. O nosso perfil, graças a Deus, já atingiu, passou do Jodel Santana, passou dos 50 mil seguidores. Ótimo. Né? Lá no Spotify já estamos com 3 mil seguidores, Lembrando pessoas que é uma semente, é o que a gente falou. Você plantou quanto tempo atrás? Exatamente. Mas acredite que até chegar a isso, deu-se muito errado, muitas coisas que eu investia que não dava certo tal. E às vezes meio que eu ficava triste, eu ficava meio frustrado. Exato, sem ser firme e repreensível. Hoje eu digo, no Radiamante, por exemplo, é o meu patrocinador, ele é o meu agenda. Ele também é meu empresário, ele é tudo para mim, né? Me ajuda. Muitas vezes eu combino com um convidado, você já conhece um pouco a história. Sim. O convidado não aparece de última hora, evidencia o seu, porque ele quer falar com naquele dia. O Radiamante é isso. Aconteceu comigo na 4 entrevistas, viu? E já aconteceu bastante. Eu entendo que o Radiamante, a lapidação começa a partir do apresentador. Eu não estou livre dessa lapidação. O Radiamante lapida, né? O programa Radiamante está lapidando até o Jodel Santana. É algo maior que o Jodel Santana para transformar vidas, inclusive a minha. E eu acredito, missionário, que assim como na sua vida, na minha vida, muitos projetos que não deram certo, você está trabalhando para que possa dar lá na frente do jeito dele e melhor até do que nós imaginamos, tá bom? Como vai acontecer também na sua vida. Amém. Agora nós vamos para o segundo bloco. Graça e paz do eterno, mais uma vez estamos aqui com o nosso evangelista, irmão Jodel Santana, radialista, que agora ele vai explicar a respeito do tema sonhos. Objetivos que a gente tem na nossa vida, que eu tenho, que ele tem, porque para alguns são rápidos, para outros ainda está em processo, né? Assim, ele vai explicar, tentar explicar, assim, não os mistérios do Criador, porque a gente não entende isso, mas a gente participa e sei que no final a gente sai vitorioso, né, amado? Fale um pouco aí um pouco do seu objetivo. O que está acontecendo em 2023 na sua vida? Na verdade, o que acontece agora, missionário, vem acontecendo nos últimos anos, é o seguinte. Hoje, por exemplo, a gente falou há pouco, né, no bloco anterior do Radiamante, e aí poucas pessoas sabem que o tema principal do Radiamante fala de vida, sonhos e de acreditar, né, e continuar vivendo. Sim. Porque eu vivi um período aí de 4 meses durante a pandemia em que eu não tinha serviço, não tinha nada, e realmente a coisa ficou feia. Não vou mentir, em vários momentos me veio o sentimento de tirar a própria vida. Em mim também veio, devido àqueles problemas que eu passei. Sim, e aí a gente não faz isso porque a gente tem conhecimento da palavra, sabe que o destino não é bom, não vai melhorar em nada, então ele me sustentou. Mas eu precisei dessa fé, de acreditar no sonho, ter alguma expectativa, de criar um propósito para poder continuar. Então o Radiamante vem nesse sentido, de acrescentar para você que de repente está passando por essa fase difícil da sua vida, que existe um propósito, que existe um sentido, que você tem que continuar vivendo e acreditando nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. Sobre sonhos, eu sempre acreditei, desde o princípio meu propósito é esse, motivar, incentivar e ajudar. Hoje estou trabalhando, vamos dizer assim, que 100% focado no propósito do rádio e televisão. Deus, sendo meu patrocinador, sempre não deixa faltar nada, aparece uma coisa aqui, outra ali, sempre vem uma coisa que nos ajuda, né? Sim. Que nos impulsiona e que deixa bem claro que Ele está conosco. E agora eu estou aí a partir de entre junho e setembro, ainda não tenho uma data definida, mas estarei indo para Portugal. Pretendo viver meus próximos anos em terra que valoriza músicos. Se eu tivesse essa direção, eu já estava lá, mas a minha direção é aqui. Toda a Europa valoriza a arte como um todo, né? É impressionante. E lá eu vou viver em Porto por 2 anos. Eu pretendo depois ir para outro lugar, viajar pela Europa e investir bastante nessa questão da arte, né? Principalmente da música e do audiovisual, rádio e televisão. O Radiamante não vai parar, pelo contrário, vai se tornar internacional. Hoje já é nacional através da Rede Everest, através das plataformas, já é internacional, mas agora a ideia é trazer pessoas de outros idiomas. Sim. Então, não se espante se nos próximos meses, eu vou dizer, no máximo um ano, você começar a ver pessoas participando do Radiamante falando inglês, espanhol, e outras italiano. Línguas, e outras etnias, né? Porque a gente realmente vai investir em sonhos, na vida, nos sonhos, em acreditar, propósito, enfim, e não somente aqui em São José, não somente no estado de São Paulo, não somente no Brasil,
mas em todo mundo. Esse é o nosso foco. Amém. Meu irmão evangelista Jodel Santana, foi um prazer em ter você aqui e creio que nosso Criador, nosso eterno Salvador, né, tem esses projetos que aparentemente pode ser complicado, né, porque a gente não entende, a nossa mente não acompanha, mas o que ele vai fazer, vai. Porque ele não vai me tirar, por exemplo, de mim, lá do Rio Grande do Norte, chegar aqui pela segunda vez e eu ter que passar todos os problemas, que eu não vou falar aqui, mas você já sabe, é testemunha disso aí. E viu um DVD da minha mãe lá, eu coloquei, eu faço isso com poucas pessoas. Ele viu lá a minha mãe, como é que eu era antes, e a diferença de hoje. E o que eu tenho a dizer é que o Criador ele não vai fazer isso em vão, não é possível, né? Eu estou continuando firme, estou fazendo o que eu posso, estudo as Sagradas Escrituras para poder passar alimentos sólidos assim como você passa. Então eu desejo boa sorte para você. E vamos orar um pelos outros, foi isso que Shaul falou, né? Paulo. Amém? E nós temos aqui, né, um audacioso aqui, sabe? Vamos dizer que quando ele me conheceu, eu aticei ele, né, meu querido? Hoje ele está aqui aprendendo flauta, já faz quantos meses, amado? Alguns meses já, né? Alguns meses. Eu não gosto de contar muito, não. Porque desde o tempo do ano passado, que eu fui a primeira entrevista, a segunda, né? Isso. Você já tá. Você está estudando clarinete também? Na verdade, eu estou estudando partituras para poder tocar o clarinete. Eu ainda vou começar a tocar o clarinete, mas inclusive é a partir da semana que vem já. Deixa eu colocar um negócio aqui. Ele vai fazer uma palhinha para nós aqui, irmão? Vai ser de flauta mesmo, que é a flauta doce, é mais fácil tocar. Eu seguro para você. Aí, ó. É um prazer de segurar. E lá vamos nós, então. Para finalizar, desde agradecendo a você. Amém. Continue, procure lá nas redes sociais, J Santana _oficial, e procure o Rádio Diamante, que a gente tem prazer em trazer mensagem positiva para você. Amém. Vamos lá. E com vocês, evangelista Jodel Santana. Vale a pena sonhar. Amém. Graça e paz, querido. Que o Eternial e Alcha te abençoe. Olha Valeu, a água, hein? até mais. Tchau. Um abraço. Valeu. Milionário Falcão, o poder da música em sua vida.